Olá, crianças, tudo bem? A tia está de volta. Ficamos 2 domingos, né, que a tia não gravou aula, porque a tia estava doente, estava todo mundo doente aqui em casa. Mas hoje, graças a Deus, já está todo mundo bem, tudo certo, tá? E aí a gente vai voltar para nossa EBD, para nossa Escola Bíblica Dominical, tá bom? E hoje a nossa lição vai ser essa bem aqui, olha só. Preciso aprender a perdoar. É a nossa terceira lição desse trimestre, né? Dessa nova revista, é a terceira já. Mas antes da gente começar a historinha, a gente vai orar para o Papai do Céu, vai cantar, vai louvar a Deus, e aí sim a gente vai para a historinha. E depois da historinha, vai ter uma surpresa para vocês hoje, combinado? E a gente vai começar orando, tá? Como é que a gente faz? Uma paredinha, outra paredinha, formou o telhadinho da igrejinha. Olhinhos fechados, a tia vai orar e vocês vão repetir bem bonito, de olhinhos fechados. Papai do céu, muito obrigado por esse dia, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Eu te peço pela saúde da minha família, dos meus irmãos em Cristo e de todas as pessoas que eu amo. E que hoje o Senhor possa falar comigo, que eu aprenda mais da tua palavra e da tua vontade para minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Vocês lembram daquela música assim? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Vocês agora. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. De novo. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar, sem cessar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem parar. Muito bem! Estou com saudades de cantar essas músicas? Eu estou morrendo de saudade. Mas sim, a gente vai agora para nossa lição. Mas antes, deixa eu explicar qual é a surpresa de depois. O que é que vai acontecer? No final da lição, a tia vai fazer umas perguntas. Vocês vão chamar a mamãe, o papai, o tio, alguém aí para ajudar vocês, para ser o juiz. E aí a tia vai fazer 4 perguntas. Vou dar 5 segundos para vocês responderem. Quem acertar uma pergunta vai marcando 5 pontos. Aí, quem acertar a segunda pergunta, mais 5 pontos. A terceira, mais 5. A quarta, mais 5. Vocês vão chamar um adulto para ser o juiz de vocês. Eles vão marcar os pontos. No final, vocês vão colocar lá no grupo do WhatsApp, da salinha, vocês vão colocar quantos pontos vocês fizeram. Quem tiver feito mais pontos, escolhe a música que a gente canta na próxima escola bíblica. E aí,
Combinado? Então prestem muita atenção em tudo que a tia vai falar, porque eu quero todo mundo acertando pra gente ter que fazer desempate depois. Combinado? Olha só. Vocês lembram da primeira lição? O que foi que a gente aprendeu na primeira lição? A gente aprendeu sobre obedecer. Foi uma história sobre José. Vocês lembram? Que o pai dele falou que era para ele ir lá longe ver se os irmãos dele estavam bem. E ele nem ficou com preguiça nem nada. Ó, ele obedeceu, ele foi logo, porque José era muito obediente aos pais, a Deus, ele era obediente. E aí, a gente aprendeu sobre obedecer. A nossa segunda aula, a gente aprendeu sobre trabalhar. E aí a gente viu a história de José depois, quando ele já estava adulto, né? E aí a gente viu que ele interpretou o sonho de Faraó, que ia ter 7 anos de muita comida, mas depois ia ter 7 anos de muita fome. E aí, olha, José trabalhou e guardou tanta comida nos 7 primeiros anos, que quando chegou os 7 anos de fome, estava tudo certo, tinha bastante comida guardada. E Deus usou José. Por quê? Porque ele era muito obediente e porque ele era muito trabalhador. Ele fez a tarefa dele, ó, muito bem, foi impecável. E hoje a gente vai aprender sobre perdoar. Perdoar. E a história de hoje é sobre 2 personagens. Olha só, Esaú e Jacó. Vocês vão já saber porque tem essas carinhas aí tristes e felizes. Vou já explicar. Mas espera lá, Esaú e Jacó. Vocês conhecem um desses nomes? Eu acho que um desses nomes é familiar. Olha só, Esaú e Jacó. Jacó era o pai de José. Olha só. Mas a nossa história aqui hoje, José não tinha nem nascido ainda, tá? Então, a gente vai ver a história de Jacó, do pai de José, junto com o irmão dele, o Esaú. E vocês nem sabem, Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Vocês já viram irmãos gêmeos? Aqueles que são iguais, né? Muito, assim, é uma obra de arte de Deus. 2 pessoas quase que perfeitamente iguais. Mas Esaú e Jacó, eles eram gêmeos, mas eles eram diferentes, muito diferentes. A Bíblia aqui diz isso. Tinha a pele assim, cheia de cabelinho, era bem cabeludinho, que era o Esaú. E o Jacó, ele tinha a pele lisa, limpinha, não tinha quase cabelinho. Eles não eram gêmeos idênticos. Sabiam que existe isso? Existem gêmeos idênticos e existem gêmeos que são diferentes, mas eles estavam na barriga da mãe deles juntos ao mesmo tempo. E mesmo assim eles não são iguais, não. Esse era o caso de Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos, mas eles não eram iguais. E eles eram filhos, olha de quem? De Isaac e de Rebeca. Isaac. Vocês conhecem algum Isaac? A gente tem o Isaac na nossa sala. Será que ele está assistindo essa aula agora? Olha, Isaac, tem o teu nome lá na Bíblia. Você sabia disso? Não é escrito exatamente assim o teu nome, né? Mas é Isaac também. Olha só. E esses eram os pais de Esaú e de Jacó. Era o Isaac e a Rebeca. Vocês conhecem alguma Rebeca? Eu conheço uma Rebeca. Mas, enfim, esses eram os pais. Lembra que eu vou fazer pergunta? Prestem atenção. E aí, Esaú e Jacó eram gêmeos. Porém, Esaú era mais velho que Jacó. Mas como isso, se eles saíram ao mesmo tempo da barriga? Quase ao mesmo tempo. Esaú saiu assim, segundos primeiro. Tipo assim, saiu Esaú, aí 1, 2, 3, saiu Isaac, saiu Jacó. Logo atrás de Esaú. A Bíblia diz que o Jacó foi segurando no pé lá do Esaú, quando ele saiu da barriga de Rebeca. Mas aí, quem saiu primeiro? Esaú. Então, Esaú era o mais velho. E aí, com o passar dos anos, Isaac já estava ficando velhinho, sabe? Ele foi ficando velhinho, ele foi perdendo a visão. Ele não enxergava mais. E chegou uma época,
quando os filhos se tornavam homens, né? Que o pai, ele dava a bênção da primogenitura para o seu filho mais velho, né? Porque primogênito é o filho mais velho, é o que saiu primeiro, o que nasceu primeiro. E aí, Isaac ia dar a bênção para Esaú. Mas vocês nem sabem. Jacó ficou com ciúmes. Ficou, olha aqui a carinha, triste. Ele estava com ciúmes de Esaú. E vocês nem sabem, Rebeca teve uma ideia, a mãe deles teve uma ideia, péssima ideia. Ela ajudou Jacó a enganar o pai Isaac. Aí Jacó fingiu que era Esaú. Como Jacó tinha a pele bem lisinha e Esaú tinha a pele bem cabeludinha, né? Eles botaram pelo de animal. Aí Isaac já estava meio cego. Quando ele sentiu a pele lá cheia de cabelinho, ele pensou, é Esaú. E não era, era Jacó. E aí Isaac deu a bênção para o filho errado. Deu a bênção da primogenitura para Jacó e não para Esaú. Esaú, olha só, ficou muito triste. E Jacó ficou com medo, porque Esaú ficou com tanta raiva, que Jacó pensou assim, é capaz dele me matar de tanta raiva que ele tá. E aí, Jacó, olha só, fugiu para outra cidade lá longe, morou anos longe da sua família, só por causa dessa briga. Olha só porque ele enganou o irmão dele, ele roubou a bênção do irmão dele. Mas aí os anos passaram e Jacó começou a ficar mais triste ainda. Sabe por quê? Ele sentia saudade do seu irmão. Ele queria fazer as pazes com seu irmão, mas ele tinha muito medo de Esaú ainda estar com muita raiva. O que é que a gente faz quando a gente está com medo? Olha só. Jacó orou. Ele orou a Deus e ele pediu que Deus desse coragem para ele e que Deus acalmasse o irmão Esaú para perdoar ele. E aí chegou o grande dia. Jacó estava muito nervoso. E sabe o que Jacó fez? Olha só. Ele levou um monte de presentes para o Esaú, para ver se amolecia o coração dele, né? Levou um monte de presente e quando eles se encontraram, Jacó morrendo de medo. Quando Esaú viu Jacó, olha só como Esaú ficou. E ficou feliz. Mas como? O irmão roubou a bênção dele e ele ainda ficou feliz de ver o irmão? Ficou. Esaú estava morrendo de saudade do irmão e há muito tempo ele queria perdoar o irmão. Aí os dois, olha, ficaram super felizes, se abraçaram, fizeram as pazes, que bom. Olha só, Esaú perdoou o irmão, perdoou Jacó. Vocês sabiam que o perdão ele é importante não só para a pessoa que vai receber o perdão, mas para a gente que está dando o perdão também. Porque quando a gente fica com raiva de alguém, a gente guarda aquela raiva dentro do nosso coração, isso faz mal para a gente também. Deus ensina que nós devemos perdoar. Olha o que a palavra de Deus diz. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Colossenses 3:13. Esse é o nosso versículo de hoje. E ele diz exatamente isso. Se Deus, que é tão poderoso, que é perfeito, nos perdoa, e a gente que comete erros, por que a gente não vai perdoar o erro do outro? Não é verdade? Então, bora decorar esse versículo? Bora lá! Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Colossenses 3:13. De novo. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Colossenses 3:13. Muito bem! Agora, a gente vai para a nossa gincana. Mini gincana, né? E aí, vocês vão ter que chamar agora um adulto, dar um pause, chama lá o adulto para poder ser o juiz, para marcar os pontos, hein? Olha só, a primeira pergunta é o seguinte. Qual era o nome dos pais de Esaú e de Jacó?
Quem era o papai e quem era a mamãe de Esaú e de Jacó? Tempo. Pé. Acabou o tempo. E aí, conseguiram responder? Se conseguiram, marca lá 5 pontos. Pede para o juiz marcar 5 pontos, tá? Se não conseguiu, calma, que tem outra pergunta ainda, tá? Segunda pergunta. Por que Esaú ficou nervoso com seu irmão Jacó? Por que Esaú ficou nervoso, ficou com raiva do seu irmão Jacó? Tempo! Pé. Acabou o tempo. Acertaram? Pede para o juiz marcar lá. No final eu dou as respostas. Terceira pergunta. O que Jacó levou para seu irmão Esaú no dia em que eles se encontraram de novo? O que foi que Jacó levou para o seu irmão Esaú no dia que eles se encontraram de novo? Tempo! Bem, acabou o tempo. Responderam? Já é para responder. Quarta e última pergunta. O que aconteceu no reencontro de Jacó com Esaú? O que aconteceu no reencontro de Jacó e de Esaú? Tempo! Bem, acabou o tempo. Responderam? Tudo respondido, pontos marcados. Agora a tia vai dar as respostas. Olha só. Qual era o nome dos pais de Esaú e de Jacó? Vocês lembram que a tia até falou? Vocês conhecem lá da salinha alguém? Isaac e Rebeca. Acertaram? Bora ver, tá? Já tá tudo anotado, né? Segundo, por que Esaú ficou nervoso com seu irmão Jacó? Porque ele enganou o seu irmão, ele roubou a bênção do irmão. Responderam isso? Mais ou menos isso? Então tá certo. Terceira pergunta. O que Jacó levou para o seu irmão no dia em que eles se reencontraram? Presentes, muitos presentes. Mas Esaú nem ligou, porque ele não queria presente. Ele queria o irmão dele de volta, né? Muito bem. Presentes é a resposta. O que aconteceu no reencontro entre Jacó e Esaú? Olha só, Esaú perdoou o seu irmão, né? Eles fizeram as pazes. Acertaram essa? Muito bem, pede para a mamãe mandar lá nos comentários o resultado aí de vocês, que eu vou contar tudinho e ver quem é que vai escolher a música do domingo que vem. Legal, né? Combinado? Vou esperar a resposta aí de vocês nos comentários, tá bom? E é isso. Hoje a gente aprendeu sobre o perdão. E que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente possa se esforçar para perdoar. Às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente fica com raiva, estressado, não acredito que ele fez isso, não acredito. Mas mesmo assim a gente tem que perdoar. Por quê? Porque o Senhor nos perdoou. Do jeito que o Senhor nos perdoou, a gente também tem que perdoar, né? A gente vive pecando e mesmo assim Deus nos perdoa. Então a gente tem que perdoar sim as pessoas que a gente ama, as pessoas que estão ao nosso redor. Isso faz bem não só para quem recebe o perdão, mas para a gente também, para quem dá o perdão também, não é? Muito bem, eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham guardado tudo isso, no coração. Porque é no coração que a gente tem que guardar a palavra de Deus, né? Só para lembrar que tudo isso que a tia falou estava onde? Eu tirei de um livro de historinha? Tá na Bíblia. E por isso é uma história que a gente tem que guardar no nosso coração. Porque não é uma história de um filme, de um desenho. Não, tudo isso aconteceu de verdade. E a gente tem essa certeza porque essa história tá na Bíblia. Tá bom? Beijo para vocês. Até o próximo domingo. Tchau, tchau!